Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Tenho dificuldade em aceitar a ideia da reencarnação, pois como ficam as relações afetivas estabelecidas entre os integrantes de uma família após a morte e eventual volta no futuro, desligando-nos dos entes que amamos? Não é assim, pois a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre as pessoas e certos espíritos que vos parecem estranhos. Embora algumas pessoas vejam a doutrina da reencarnação como destruidora dos laços de família, ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso empregado pode achar-se um espírito a quem tenhamos estado presos em vidas passadas pelos laços de consanguinidade. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter sido pai, um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Embora exato, essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coroaria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Diga-se, porém, o que disserem, ou faça o que fizerem, não obstarão o que as coisas sejam, ou como as coisas sejam, como não são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Assim, muitas vezes, um indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos, os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova noutra posição social, a fim de estreitarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e raças. Embora, melhorando-se, os indivíduos conservam o matriz primário, até que o progresso os haja completamente transformado. Então, quando sairmos do turbilhão da vida terrena e entrarmos no mundo dos espíritos, seremos lá aclamados como soldados que saem vitorioso da batalha. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Há os que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode, nessas situações, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longas discórdias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre.
O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso, não se deve estacionar o olhar na Terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se e planar-se no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos e encarareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidades na terra, e as feridas que recebestes apenas vos parecerão arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Já não são mais os frágeis laços da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se purificarem, ao invés de se destruírem pelo efeito da reencarnação. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Li que Chico Xavier afirmou que o remorso é uma tortura cruel para aquele que contraria intencionalmente a própria consciência. Como funciona isso? Quando cometemos determinado delito e instalamos a culpa em nós, engendramos o caos adentro da própria alma. Regressando à vida maior, após a morte, envolvidos na sombra do processo culposo, naturalmente padecemos em nós mesmos os resultados dos próprios atos infelizes. Assim, vive na paisagem social em que transita, até que, arredado de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si próprio as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Torturado por suas próprias ondas desorientadas a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. Como veículo das células extrafísicas do corpo espiritual ou perispírito que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam. Consolida-se-lhe deste modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Quando reconhecemos isso, pedimos ou desejamos intensamente voltar à Terra nas condições que traçamos para nós mesmos. Se armamos o braço contra alguém e destruímos a vida desse alguém conscientemente, na vida maior, muitas vezes nos sentimos amargurados com aquele segmento do nosso corpo espiritual que se transformou em veículo da nossa própria perda. Rogamos, então, permissão às leis divinas para renascer em processos de mutilação correspondentes. E isso quase sempre ao lado daqueles mesmos que se fizeram nossos devedores ou que se transformaram igualmente em benfeitores nossos. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Ouvi dizer que as doenças manifestadas no corpo físico ao longo da existência da criatura humana, dependendo da sua intensidade, mantêm-se agravadas no chamado corpo espiritual. Como e para quê? O organismo espiritual, ou perispírito, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o procedimento mental da pessoa no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouvem. Nunca imaginamos que a cólera seja manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduzem a pessoa frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agrava de muito o seu estado físico.
O fígado é maltratado pela sua própria ação, os rins esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O homem, no entanto, ilude excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhes foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior é reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico geralmente é destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Como se vê, o suicídio é incontestável. Se nos fosse possível observar um processo de morte ou desencarnação comum, verificaríamos que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Essa luz é a mente, para cuja definição essencial não se tem, por agora, conceituação humana. Essa máquina divina do homem constitui-se no tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Assemelha-se o corpo à maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. Identifica-se em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana: o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica é diferente de tudo o que se pode sonhar nos meus trabalhos da medicina na Terra. A circulação do sangue assemelha-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos vão e vêm na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presencia-se a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas às centenas. Invadem todos os núcleos organizados. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. Chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Vemos aqui um irmão no momento de retirada para a desencarnação. Se repararmos a incapacidade dele para governar as células, perceberemos que estão em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observando-se identificar a milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente, de par com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. A nutrição é interrompida, não há possibilidade de novos suprimentos hormonais a partir daí. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos físicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada.
A falar verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. No processo comum de desencarnação, a retirada do corpo espiritual, desligando-o dos despojos, se inicia a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Ele também é cortado com esforço, causando ao corpo físico um estremecimento. Tal operação não é curta nem fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais emprega-se muitas energias magnéticas. Em alguns casos, a equipe de técnicos envolvidos no processo saem conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência no plano espiritual, nem sempre saindo utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O que é a chamada aura humana? Existe mesmo? Grande deve ser a emoção do cientista sinceramente interessado na verdade ao contemplar a realidade que constitui os bastidores do plano em que vivemos, sem as limitações impostas por nosso sentido da visão. Foi o caso de Ferdinando Laboriot, catedrático de metalurgia da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, morto em acidente de aviação em 3 de dezembro de 1928, em voo festivo com que se homenageava o retorno de Santos Dumont ao Brasil. Anos após sua passagem, retornou pela mediunidade de Chico Xavier, explicando sobre a aura humana, no segundo dos textos que escreveria. Diz ele na carta: para alinhar algumas notas acerca da aura humana, recordemos o que seja irradiação na ciência atômica dos tempos modernos. Temo-la em nossas definições como sendo a onda de forças dinâmicas nascida do movimento que provocamos no espaço, cujas emanações se exteriorizam por todos os lados. Todos os corpos emitem ondulações, desde que sofram agitação ou que a produzam, e as ondas respectivas podem ser medidas pelo comprimento que lhes é característico, dependendo esse comprimento do emissor que as difunde. A queda de um grânulo de chumbo sobre a face de um lago estabelecerá ondas diminutas no espelho líquido, mas a imersão violenta de um calhau de grandes proporções criará ondas enormes. A quantidade das ondas formadas por segundo pelo núcleo emissor é o fenômeno que denominamos frequência, gerando oscilações eletromagnéticas que se fazem acompanhar da força da gravitação que lhes corresponde. Assim é que cada corpo em movimento, dos átomos às galáxias, possui um campo próprio de tensão e influência, constituído pela ondulação que produz. Para mentalizarmos o que seja um campo de influência, figuremos-nos uma lâmpada vulgar. Toda a área de espaço clareada pelos fótons que arroja de si expressa o campo que lhe é próprio, campo esse cuja influência diminui à medida que os fótons se distanciam do seu foco gerador, fragmentando-se ao infinito. Qual ocorre com a matéria densa, sob estrita observação científica, nosso espírito é fulcro de criação mental incessante, formando para si mesmo um halo de eflúvios eletromagnéticos com o teor de força gravitativa que lhes diz respeito. Nossos pensamentos, assim tecendo a nossa auréola de emanações vitais ou a ondulação que nos identifica, representam o campo em que nos desenvolvemos. Mas, se no físico a agitação da matéria primária pode ser instintiva, no plano da inteligência e da razão em que nos situamos, possuímos, na vontade, a válvula de controle da nossa movimentação consciente, auxiliando-nos a dirigir a onda de nossa vida para a ascensão à luz ou para a descida às trevas.
sentimentos e ideias, palavras e atos são recursos íntimos de transformação e purificação da nossa esfera vibratória, de conformidade com a direção que lhes imprimimos, tanto quanto as dores e as provas, as aflições e os problemas são fatores externos de luta que nos impelem a movimento renovador. Sentindo e pensando, falando e agindo, ampliamos a nossa zona de influência, criando em nós mesmos a atração para o engrandecimento da vida superior, ou para a miséria na vida inferior, segundo as nossas tendências e atividades para o bem ou para o mal. Enriqueçamo-nos, pois, de luz, amealhando experiências santificantes pelo estudo dignificante, de forma conduzida e pela bondade construtivamente praticada. Apenas dessa forma regeneraremos o manancial irradiante de nosso espírito diante do passado, habilitando-nos para a grandeza do futuro. Constelações e mundos, almas e elementos, todos somos criações de Deus, adstritos ao campo de nossas próprias criações, com o qual influenciamos e somos influenciados, vivendo no campo universal e incomensurável da força divina. Se nos propomos desse modo aprimorar nosso cosmo inferior, caminhando ao encontro de tesouros de amor e sabedoria que nos são reservados, sintonizemos no mundo a onda de nossa existência com a onda do Cristo. Então edificaremos nas longas curvas do tempo e do espaço o atalho seguro que nos erguerá da terra aos pináculos da gloriosa imortalidade. Direto ao ponto em 1 minuto. Deus sabe. Deus conhece em verdade todos os sofrimentos. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faças julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Não condenes, ampara. Deus acredita em ti. Emmanuel. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, vamos vendo aí mais uma colocação do nosso querido companheiro Emmanuel a respeito do conhecimento das leis e da criação divina sobre os nossos atos, gestos, pensamentos e palavras. Tenhamos a certeza absoluta que em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer fato que possamos estar vivenciando, Deus obviamente sabe todos os motivos, as razões e os porquês que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Por essa e por outras razões é preciso observarmos as dificuldades, os defeitos, erros dos nossos irmãos com bastante cautela, com bastante amor, porque em verdade a condenação ou o julgamento pode nos fazer em condições muito ruins e difíceis, uma vez que o nosso Pai é que sabe de todas as histórias. Por isso nós precisamos não agravar a luta dos nossos irmãos, nós precisamos nos abster de julgamentos infelizes e precisamos confiar no poder do céu, no poder de Deus sobre todos nós. Fazendo assim, com toda a certeza, nós vamos amparar, auxiliar, favorecer, que não possamos nos esquecer de que o nosso irmão Jesus, irmão maior Jesus, conviveu com espíritos difíceis, complicados, e nós não vimos em momento algum Jesus tê-los expulso ou tê-los com eles emitido julgamentos infelizes. Mesmo naquele que o traiu, vemos Jesus com o seu sentimento mais profundo de perdão e de amor. Sejamos misericordiosos, tenhamos amor, porque no fundo, obviamente, em qualquer circunstância, o nosso Pai, o nosso Criador, sabe tudo sobre nós e tudo ao nosso redor. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo
enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.